Mateus 6. Bom dia, YouTube. Bom dia, Devocional 5h30, que hoje não é 5h30, sábados e domingos é de 7h20 às 8h. Obrigada por ter você aqui. E o tema de hoje é um tema muito poderoso. É o poder do jejum. Você tem a prática de fazer jejum? O Bispo JB fala para termos uma vida jejuada. É quando você começa a pensar que algo está querendo te dominar, você já decide. Isso eu vou jejuar. É algo que eu preciso sacrificar. Eu lembro de uma fala dele, comentando um dia que ele foi ministrar sobre jejum, ele dizendo que ele estava acordando de manhã e já no sentido do café da manhã. Qual vai ser o meu café da manhã hoje? E ele falou assim, eu estou percebendo que eu amanheço o meu dia já conectado com o meu café da manhã. Então, eu vou jejuar por alguns dias esse café da manhã. E depois, em outro momento, ele comentou sobre, acho que era assistir algum jogo de algum time de futebol. O jogo era à noite e ele falou que desde de manhã ele já falando do jogo à noite. À noite tem um jogo tal. À noite eu vou assistir o jogo. E ele falou assim, nossa, como esse jogo já está envolvendo o meu coração, vou sacrificar esse jogo hoje. E ele não assistiu o jogo. Então, é um pouco sobre isso e você vai aprender sobre o poder do jejum. E nós temos dois textos, que é Mateus 6, são 3 versículos, e Isaías 58. Queria ler os dois muito, porque eles vão, assim, falar muito acerca de jejum. Vou começar aqui com Mateus 6. São os versículos de 16 a 18. Encontra aí. Mateus 6, os versículos de 16 a 18. Fala assim: quando jejuarem para se concentrar em Deus, não façam disso um espetáculo. Vocês podem até conquistar seus 15 minutos de fama, mas isso não os tornará santos. Se você estiver exercitando alguma disciplina espiritual no coração, marca essa frase aí, ó. Alguma disciplina espiritual no coração, haja normalmente diante dos outros. Lave bem o cabelo e o penteie. Escove os dentes e lave o rosto. Não é preciso nenhum artifício para chamar a atenção de Deus. Ele não vai deixar de ver o que você está fazendo. E aí marca essa última frase. Ele o recompensará muito bem. Aí nós vamos agora lá para Isaías. Já deixei marcado aqui, ó, com o pingente da devocional. Quem foi? Ganhou esse pingente lindo, né? Na devocional, no nosso encontro presencial. Aí, ó, Isaías 58. Vai lá para o versículo 6. Encontra ele aí. Diz assim, Isaías 58, versículo 6. Esse é o tipo de jejum que eu quero ver. Quebrem as correntes da injustiça. Acabem com a exploração no trabalho. Libertem os presos. Cancelem as dívidas. O que espero que façam é: repartam a comida com os famintos. Convidem os desabrigados para casa. Coloquem roupa nos maltrapilhos que tremem de frio. Estejam disponíveis para sua família. Façam isso, e as luzes se acenderão, e a sua vida será mudada na hora. Sua justiça irá pavimentar o seu caminho. O Eterno de glória vai garantir a sua passagem. Então, quando vocês orarem, o Eterno responderá. Vocês clamarão por ajuda, e eu direi: aqui estou. Se vocês eliminarem as injustiças, pararem de culpar as vítimas, cessarem de fazer fofocas sobre os pecados dos outros, forem generosos com os famintos e começarem a se dedicar aos oprimidos e marginalizados. Grifa esse versículo agora. Sua vida começará a brilhar na escuridão. Sua vida
Sômbria será banhada na luz do sol. Na verdade, vou ler de novo. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena, até num lugar vazio. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado. Uma fonte viva que nunca seca. Vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas e reconstroem e renovam. Tornam a comunidade habitável outra vez. Se vocês tomarem cuidado com o que fazem no sábado e não usarem meu dia sagrado para cuidar de interesses pessoais. Se tratarem o sábado como um dia de alegria, o dia santo do Eterno como uma celebração, se o honrarem, recusando-se a fazer os negócios de sempre, a ganhar dinheiro, a recorrer aqui e ali, então estarão livres para ter prazer no Eterno. Eu os farei levantar voo e voar alto, acima de tudo. Eu os farei festejar a herança do antepassado Jacó. É o Eterno quem diz. Que texto poderoso. Vamos orar, Djane? Vamos. Senhor Deus, como é linda a tua palavra que nos guia, que nos mostra o caminho que devemos andar. Senhor, faz de nós mulheres que constroem a sua casa sobre a rocha. Que não possamos apenas ouvir a tua palavra, mas cumprir ela nas nossas vidas, viver de verdade a tua palavra, o teu evangelho, aquilo que o Senhor nos indica, que o Senhor nos mostra, Senhor, que é o caminho, porque nós temos ouvido a tua voz por detrás de nós, dizendo, esse é o caminho, por ele andai. Nós queremos isso, Senhor, molda os nossos corações, as nossas ações, a nossa mentalidade em ti. Deus, queremos ver o Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos cumprir todos os teus mandamentos na nossa vida, na nossa casa, para que a gente seja essa testemunha de levar a tua boa palavra, as ações de fato e de verdade, Senhor, que combinam com aquilo que o Senhor fala. Trata os nossos corações, foge as nossas ações. Trata, Senhor amado, aquilo que precisa ser tratado em nós, o nosso caráter, tudo aquilo que destoa, que não condiz, vem tirando, Senhor, do nosso coração. Em nome de Jesus, faça de nós mulheres que edifiquem o seu lar, mulheres que brilhem a tua luz, a tua nobreza, a nobreza do teu reino. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada por esse tempo tão especial. Obrigada por essa mesa que tem sido posta todas as manhãs na nossa vida. Nós queremos comer e nos fartar, Senhor, mas queremos viver também, para que outros vejam, Senhor, como é bom, como temos um Deus bom, um Deus que nos guarda e em tudo, Senhor amado, nós temos sido providas em Ti, porque Tu és a fonte, em Ti estão todas as nossas fontes, Pai. Muito obrigada por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Djane. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonita, bom dia, bonita. Oi, gente. Oi, gente do YouTube. Oi, gente que eu já falei bom dia, já compartilhei testemunho. Pastora, o que acontece antes de vocês falarem aqui? A gente se junta todo final de semana para ouvir o que Deus tem feito. Quer ouvir também? Quer contar também o que Deus tem feito na sua vida? Entra lá no nosso Instagram, Devocional 5H30, e vem fazer parte disso, que lá tem um linkzinho para você ingressar no nosso grupo de WhatsApp, que é lá a nossa ponte, é lá nosso meio de comunicação. Gente, hoje é o último domingo do setembro. Falta pouquinho dias para a gente terminar e dar adeus para esse setembro. Como foi esse setembro? Como foi esse movimento desse mês
8, mês 9, né? Mês 9. Como foi para você o mês 9? Foi bênção? Foi um tempo em que você viu Deus melhor, você conseguiu perceber o que ele tem feito, o que ele vai fazer, o que você pode entregar? Hoje a gente vai falar de uma ferramenta tão poderosa, gente, uma ferramenta que ela é um jeito de você se alinhar. Hoje é o poder do jejum. Então, já quero começar. Quem está entrando pela primeira vez e recebendo esse conteúdo que alguma amiga está te enviando, esse é o livro que a gente se baseia, é o livro dos nossos bispos J.B. Carvalho e Dias Carvalho, da Comunidade das Nações em Brasília, e nós estamos aqui todos os dias, 5h30 da manhã, lendo esse texto, lendo as inspirações que esse livro nos dá, e final de semana, 7h20 da manhã. Então, estou te convidando para você fazer parte de uma multidão de 800 e tantas mulheres que estão lá no nosso grupo. Muitas acessam o nosso devocional aqui no presencial e algumas ficam lá, ouvindo, recebendo. E eu quero te convidar para você fazer parte desse exército, tá bom? Então, vamos juntos. O poder do jejum. Isaías 58:6, né, que é o que a Eneida leu. Eu não vou ler o 6, gente. Eu não vou ler o 58:6, não. Eu vou ler o 58:8, que na minha Bíblia fala assim: então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá adiante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Na minha tradução, diz dessa forma o Isaías 58:8, tá? Eu mudei aqui o texto de início, porque eu acho que é importante esse texto desse jeito aqui, e aqui está, para quem não conhece esse texto todo, vai ficar sem contexto. Então, vamos ver o texto de hoje. O jejum é muito mais do que se abster de alimento ou renunciar às coisas que gostamos. É um tempo de realinhar as nossas prioridades e examinar o estado do nosso coração diante de Deus. Em Isaías 58, que eu sugiro você ler ele todo, o Senhor nos desafia a fazer um jejum que vá além das aparências. Ele não está interessado apenas na disciplina física, mas no compromisso genuíno como uma transformação espiritual e moral. Quando a gente jejua, bonita, a gente é chamado para deixar de lado os nossos interesses egoístas e nos dedicarmos a suprir as necessidades de quem? Das pessoas que estão à nossa volta, dos outros. Deus quer que o jejum seja um tempo para libertar os oprimidos, para alinhar, aliviar os fardos e compartilhar com aqueles que estão necessitados. Isso significa não só dividir o pão, mas também oferecer palavras de vida, conforto e encorajamento. Muitas vezes, em meio às nossas próprias dores e desafios, nós nos concentramos tanto no que falta. Oh, meu Pai do céu, que coisa! A gente se concentra tanto no que falta, que a gente se esquece de olhar para as necessidades de quem está ao nosso lado, que às vezes está muito mais difícil para essas pessoas do que para nós. Mas a promessa de Deus é que quando a gente cuida dos outros, quando a gente está cuidando de alguém, Ele cuida de nós. Ele nos guia e nos guiará, iluminará nossas trevas e fará de nós um jardim regado. Mesmo em tempos difíceis, o jardim regado tem flores. Só isso que eu te lembro. Não se trata apenas de abster de algo, mas de agir com amor e compaixão. É sobre um relacionamento, bonita. Então, sabe, Isaías 58, esse sabe aqui é da bispa, né? Olha aí, ela que está escrevendo. Então, sabe, Isaías 58 é sobre pôr o teu olhar sobre o próximo e não sobre aquilo pelo qual você está passando. E aí Isaías fala: eu vou te fazer esse jardim regado. Eu vou fazer com que você reconstrua as cidades que foram destruídas economicamente ou politicamente, aquelas que foram arrasadas. Vocês vão ser reconhecidos como um povo que levantou muralhas de proteção para a cidade, para a família, para o ministério, para a sua igreja. Ao focarmos nos outros, nós encontramos força. Para quê? Para restaurar o que está quebrado na minha vida e na sua vida.
Ah, disse Carvalho, eu te amo, Prispa. Que lindo, gente. Texto lindo, né? Ouvir sobre o jejum desse jeito é muito especial. Todo mês que inicia, o bispo faz uma conclamação na nossa igreja da gente poder entrar em jejum coletivo. Então, todo mundo tem lá um motivo de jejuar. Pastora, na minha igreja a gente não tem o hábito de jejuar. Então, talvez você não presencie, não vivencie o que nós, na comunidade das Nações, a gente vive em grupo, que sempre, nos primeiros dias do mês, a gente é conclamado em 3 dias de jejum. Então, eu acabei de colocar o post lá no nosso grupo, para você poder ver que a gente está entrando no primeiro, eu acho que de 1º a 3 de agora de outubro, quando começar o mês, a gente vai entrar nesse jejum, de 1º a 3. E a gente já está jejuando, gente, pela Conferência Global. Aqui, ó, o segundo ato, o derramar do Espírito, já é o tema da Conferência Global que vai acontecer em outubro. Então, todas as nossas forças espirituais estão, como igreja, envolvidos com isso. Mas existe também um jejum que você estabelece sozinha, porque você sente que precisa jejuar. Quando que você sabe que você precisa jejuar? Várias maneiras de você identificar. Quando você se sente fraca numa área, aí você precisa sacrificar um pouco do teu corpo. Quando você está dando atenção demais a uma pauta, né? Como a Eneida colocou, que o bispo ensina isso para a gente. Se você está focado demais naquilo, entrega aquilo. Não é teu. Não deixa aquilo te dominar. E, às vezes, também, quando você tem alvos de uma oração que parece impossível, aquilo que você pensa assim, meu Deus, vou jejuar por isso, porque eu não estou dando conta. E aí a gente aprende com os bispos, tanto com a bispa quanto com o bispo JB, que o jejum, gente, não tem nada a ver com Deus. Não é sobre ele, é sobre você, é sobre mim, é sobre a gente. A bispa fala muito sobre isso. A gente faz o jejum para a gente se alinhar ao que Deus está fazendo. Porque às vezes a gente está tão ocupado com o problema, tão ocupado com a nossa demanda, que a gente não tem como perceber, ter a sensibilidade para perceber o que o céu está dizendo. Porque a gente está tão preso na terra que a gente não consegue ouvir o céu. E o jejum é o lugar que a gente cala a nossa carne. Então, tem algumas maneiras de você fazer o jejum. A Juliana colocou lá no nosso grupo um PDF. Botou, Juliana? Põe lá, por favor. Ela vai colocar agora o PDF. Se a Juliana não estiver aqui, que ela deve estar lá também dando assistência às crianças, você pode, Luana, por favor? Nesse PDF que vocês vão receber, é um PDF que o bispo libera, disponibiliza, para a gente poder ter o manual do jejum. Gente, ele é bem curtinho, é bem pequenininho, ele é bem prático, e ele tem algumas coisas para você poder entender sobre o jejum na perspectiva do nosso bispo. E uma coisa que eu separei para a gente poder fazer é o passo a passo desse momento do jejum, que ele é um clássico, ele é uma coisa que para qualquer pessoa fazer. Então, o primeiro passo é ore e pergunte qual é a direção do seu jejum. Você vai ficar quanto tempo de jejum? Primeiro você pergunta, ora, e pergunta, Senhor, quanto tempo que eu vou fazer? São 3 dias? 21 dias? As meninas do discipulado ontem estavam compartilhando que algumas estão no jejum de 21 dias, que entrou no jejum de 21 dias por algumas pautas. Existem pautas de jejum, gente, tem um jeito de fazer jejum em começo, meio e fim, e existe o padrão de você viver a vida jejuada. O que é isso? Vamos primeiro para determinar e orar em direção ao tempo que você vai ficar em jejum. Pastora, eu só consigo ficar um dia. Eu só consigo ficar 3 dias. Nunca fiz 21 dias. Eu já te conto sobre isso. Primeira coisa é, estabeleça o tempo que você vai ficar. A segunda é, decida o que você vai abrir mão. É uma comida? É uma refeição? São 2? Você vai abrir mão da sua rede social? Você vai abrir mão de algo que você está vendo que está tomando um tempo considerável? Você vai, segundo passo, decidir o que você vai entregar e você vai se organizar. Para quê? Para que esse tempo que você está entregando em jejum seja também o tempo em que você intencionalmente busca Deus.
Então, naquele momento que você está em jejum, você precisa estar ligado em tudo que Deus está comunicando, a ter seu tempo devocional diferenciado, a ler um texto durante o seu jejum, a procurar personagens bíblicos para você poder estudar ou para você olhar, de vez em quando, as características daquele personagem bíblico, coisa rápida, gente, que você pode olhar antes de ir para o trabalho e ficar com o seu raciocínio ocupado em meditar sobre ele. E a última coisa é definir o seu objetivo do jejum. Esse coletivo que a gente, a igreja, faz, o bispo sempre libera nos grupos quais são as nossas metas de jejum coletivo. É orar pela igreja, orar pelos pastores, pelas famílias, orar pelo novo espaço que a gente está buscando, novo lugar para a gente poder ir. Às vezes é uma questão do próprio país, a gente orar pelo país, orar pelo governo. Às vezes é uma coisa que tem uma abrangência maior. Então, esses são os 3 passos. Orar para que você possa estabelecer o tempo, decidir o que você vai abrir mão para poder fazer esse jejum. E a última vai orar pelo quê? Você vai jejuar por que motivos? E aí, eu tenho descoberto, pessoal, que nesse lugar do jejum é também um lugar que você fica mais sensível, você fica chorona. Deus fala um negócio, você chora, você se derrama, você fica... Sabe aquela criança dengozinha? No jejum, eu me sinto dengosa, porque eu fico muito mais ativada para ouvir o que Deus está me falando, às vezes numa canção, às vezes numa criança, num abraço, num olhar, numa fala, num verbo, às vezes num outdoor, às vezes numa leitura de um livro, que aquilo salta os olhos. Às vezes, gente, no texto que você lê, corre frequentemente, como o Salmo 23, por exemplo. Você sabe de cor, de repente, quando você jejua, eu quero que você faça esse exercício para você ver se não faz sentido, vai fazer sentido para você. Entra no jejum e lê um texto bíblico que você já conhece. Ele vai ter uma manifestação, um jeito diferente de comunicar o seu coração, coisas que você pensa assim, não, escreveram isso hoje, não tinha aqui. Aí, de repente, o Senhor é o meu pastor, vai vir de um jeito que você nunca viu, que você fala assim, meu Deus, eu nunca vi, eu sou a ovelha? Não, para. Ô, gente, eu percebi que eu sou a ovelha no Salmo 23, no momento de um jejum. Eu falei assim, peraí, mas não é sobre o pastor, é sobre mim. O que é que eu estou fazendo com o pastor, porque eu sou ovelha? E ele está me dizendo que nada me falta, mas peraí, como ovelha, eu estou me preocupando? Peraí, se ele é o meu pastor e ele cuida de mim, eu estou sendo uma ovelha rebelde. Para. Nunca tinha visto isso no Salmo 23. E a perspectiva mudou totalmente no meu coração, porque eu estava numa perspectiva que não era só de eu ler, não é só de você ter um texto. Existe uma conversa ali. E essa conversa acaba trazendo algumas coisas para você. E eu quero finalizar falando sobre essa questão tão especial que Deus traz sobre nós, que é essa ferramenta. E quero te falar também sobre o jejum individual. Falei do coletivo. Muito bem. Do individual, existem essas maneiras de você poder entender que é hora de jejuar. Você está dando atenção demais a uma coisa? Ai, meu Deus, estou preocupada demais com o dinheiro, não sei o que eu vou fazer. Gente, entrega o seu dinheiro. Entrega. Você vai ver que você vai ter uma abastança, vai ter uma movimentação. Você está focado demais na pauta do seu filho? Jejua sobre ele. Começa a jejuar. Você está demais, preocupado demais com o seu casamento? Entra em jejum em função do seu casamento. Você está aí preocupado com as finanças? Além de entregar, jejue sobre as suas finanças. Essa é uma forma. A outra tem uma demanda que você não está vendo saída absolutamente nenhuma. Não está na tua mão fazer aquilo. É hora de jejuar. Um jejum te coloca no lugar de descanso. Você entende que não é sobre você fazer, é sobre ele fazer por você. E você simplesmente sacrifica o que dá. Gente, o jejum... Sabe quando eu sei que o jejum ele está certinho para mim? É para mim, tá? Não sei como que funciona para você. Quando eu entro no jejum e falo assim, para que eu fui inventar isso que eu não vou dar conta? É nessa hora.
que eu entendo que o meu sacrifício está absurdamente me esticando. Aí eu vejo que eu realmente estou no jejum certo. Porque jejuar sem, vou ficar sem café da manhã. Jejuar, não vou ficar sem almoço. Eu vou abrir mão de uma refeição só. E o bispo orienta que nesse momento que você estabelece o seu tempo de jejum, o ideal para quem está começando essa vida de jejum é ficar 12 horas. Então você sacrifica uma refeição, até 2, a depender da sua rotina. Mas quando você entra no jejum, absurdamente, você fala assim, para que, meu Deus, que eu inventei isso, agora eu vou ter que ir até o final. Meu Deus, estabeleci 21 dias, tenho juízo, não. Esse é o verdadeiro jejum. Sofia jejuou, gente, está ainda dentro do jejum de não fazer unha, porque ela estava muito ocupada em todo dia fazia unha. No começo, a bichinha falava assim, esse era o horário, né, que eu fazia minha unha. Não, meu Deus, ainda falta tanto. Aí, esses dias, ela falou assim, mãe, já nem lembro mais que tenho que fazer unha. Já estou até aqui pensando. Aí, ontem, ela falou assim, meu Deus, já está acabando o mês, eu já vou fazer a unha. Ô, gente, parece bobagem, né, para uma menina de 16 anos, não é não. Parece, assim, que bobagem entregar. Gente, Sofia já entregou, sabe o quê? Suco de jejum. O que você já entregou para se jejuar? O que você gosta muito, que você pensa assim, esse é um lugar que eu tenho que jejuar? Qual que é? E eu quero te convidar a entrar com a gente no dia 1º, dia 2 e dia 3, nesse jejum coletivo, para você poder trazer suas pautas. Sabe o que acontece no meio do jejum? Você é tão quebrantado, tão forte, tão declinado, que aqui no texto, em algum momento do texto, fala que a gente seja despedaçado como o jugo, né, como um junco, que é uma vegetação que dá perto das águas, né, o rio Nilo tinha muito, que ele se inclinava. Que a gente seja como essas plantas, que se incline para aquilo que Deus tem para nós. O jejum é para você poder colocar sua carne no lugar, para você colocar e lembrar que você precisa ter o governo de Deus e não o seu. Quando você faz isso, gente, aí tem outro jejum que no livro o bispo vai falar, que é o jejum de 21 dias de Daniel. Você não fica 100% sem comer, mas você abre mão das delícias, né? A gente abre mão da proteína, a gente abre mão da carne, e a gente só come verduras, legumes, frutas. Gente, para mim, Leia, esse é o jejum mais difícil. Para mim, é muito absurdamente difícil comer e não ter, e entender que eu estou num jejum de Daniel sem comer a proteína. Para mim, é muito mais difícil do que ficar sem comer. Às vezes, uma maneira de você jejuar é abrir mão de uma coisa ou de outra, né? Muita gente abre mão do açúcar, do refrigerante, algumas abrem mão da sobremesa, algumas abrem mão de alguma questão específica. Isso também é uma maneira. Então, eu quero abençoar a sua vida e te dizer, o outubro está chegando. Bora chegar com ele jejuado? Bora entrar com a gente? Pastora, eu posso começar hoje? Faz como você decidir, como você quiser, como você entender de Deus, como você vai apresentar ao Senhor. Mas não deixe de usar essa ferramenta. Essa é uma ferramenta, uma arma contra o inimigo, porque você está dizendo à sua carne que ela não manda em você. Que naquele momento que você está ali esperando uma resposta, a resposta é totalmente de Deus. E quando o seu jejum termina, você se sente assim, pronto, terminei e estabeleci. Agora, deixa eu te contar quando você quebra o jejum. De repente, você está no jejum e esquece. E aí você come. Gente, zera tudo. Pede perdão a Deus e começa tudo de novo. Não deixa de fazer, não. Não deixa de falar, já comi mesmo, deixa. Não faz isso. Leve a sério o que você combina, o que você entrega, o que você vai fazer com o acordo com Deus. Não deixa isso passar, não. Volta e faz do comecinho. Não deixa. Se você quebrou, conserta e vai e segue. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e que você encontre nesse lugar do jejum um lugar em que você tenha um relacionamento mais sensível com Deus, que você o veja diferente, que você entenda o que Ele tem para você e que Ele possa abençoar a sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor,
diante desse mês de setembro, do mês 9, que está terminando, nós te adoramos por essa ferramenta vindo com tanta clareza por meio dessa devocional dos nossos bispos. Nós queremos viver, ó Deus, uma vida em que o jejum seja parte do nosso padrão. Obrigada, muito obrigada por entender que Jesus nos ensina sobre isso. Obrigada por esse texto de Isaías trazendo sobre nós a resposta, não somente o jejum, mas como o Senhor vê aquilo que a gente precisa colocar no altar. Obrigada por isso. E nós queremos te adorar por muitas que pela primeira vez farão um compromisso de jejum. Por um dia, 3 dias, às vezes 7, 21 dias, um mês, como a Sofia está fazendo. Oh, Deus, que a gente tenha um padrão em que o jejum seja, oh, Deus, parte da nossa agenda, parte da nossa pauta, parte do nosso dia. A gente quer usar essa ferramenta tão, às vezes, negligenciada por nós, Senhor. Queremos, ó Deus, olhar para dentro da nossa vida, da nossa rotina e estabelecer aquilo que nos custa e abrir mão disso e entregar ao Senhor como uma oferta de jejum por dias em que a nossa carne, em que o nosso eu seja crucificado e que a gente veja melhor as manifestações da tua mão, que a sensibilidade celestial venha sobre nós. E obrigado por esse recurso, Senhor, que a gente faça esses jejuns daqui para frente com a clareza de que vamos entregar o que o Senhor quer modelar em nós. Nós te adoramos, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem com a gente em nos dar uma ferramenta tão poderosa, em poder, ó Deus, abrir mão da refeição, abrir mão de algo que nos custa, para a gente poder ficar num tempo determinado, intencionalmente ligada, conectada contigo. Recebe esse dia de hoje, algumas que já estão no movimento de jejum, aquelas que estão entregando o seu jejum, aquelas que estão colocando diante do Senhor hoje na igreja uma maneira de poder jejuar. Senhor, a cada uma de nós, que o Senhor venha, ó Deus, com a tua sensibilidade, porque eu acho que a coisa mais delícia de viver o jejum é poder, ó Deus, sentir a frequência sensível do céu. Poder saber respostas, palavras, às vezes uma melodia que fica no nosso coração e que arrebata o nosso coração, porque a gente está em lugar da sensibilidade. Obrigado pelo teu cuidado, teu amor, te adoramos, te engrandecemos, recebe louvor e adoração. Hoje, quando teu povo se une numa igreja, faz esse ajuntamento. Obrigado por aquelas que estão a caminho, aquelas que irão mais tarde, aquelas que já foram. Que o Senhor abençoe cada um de nós e nossa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonitas? Quem que vai tirar... deixa eu dar tchau pro povo do YouTube. YouTube, sabia que a gente tira foto diariamente? Aí a gente se despede de você, mas a gente não quer se despedir de você, não. A gente quer que você fique aqui. Então, entra com o nosso grupo, fica com a gente. Um beijo bem grande para você que está no YouTube, que seja um dia abençoado. Use a ferramenta, a arma poderosa do jejum na sua vida cristã, e traga sobre você um novo momento de entendimento sobre coisas que Deus está nos dando. Deixa eu fechar só com um versículo que me chamou a atenção no Isaías 58. No versículo 12, fala que nós seremos chamadas reparadoras de brechas, restauradoras de caminhos, de veredas. Para quê? Para o país se tornar habitável. É para além de nós. O jejum não é sobre nossa pauta, é também para a gente abençoar a nossa nação. E como o Brasil precisa do seu jejum, né? Quantas vezes você precisa olhar para o nosso governo e liberar palavras daquilo que Deus está dizendo? Então, que Deus abençoe a sua vida, reparadoras de brecha, que o Senhor te abençoe e te guarde. Tchau, povo do YouTube.